Já imaginou olhar no espelho e ver outra pessoa te encarando de volta? Uma pessoa que não deveria estar ali, que talvez nem mesmo deveria existir? Hoje vou contar uma história que vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre reflexos e realidade. O que você faria se descobrisse que os espelhos podem guardar mais do que apenas nossa imagem? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gosta de mistérios que mexem com sua mente, se inscreva no canal. Sua inscrição me ajuda a dedicar mais tempo criando essas histórias que tanto amo compartilhar com vocês. E me diga, você teria coragem de olhar no espelho depois desta história? Vamos descobrir juntos o mistério da mulher no espelho. Marina sempre sonhou em conhecer a Grécia. Aos 28 anos, finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente para realizar essa viagem dos sonhos. Trabalhando como arquiteta em São Paulo, ela passara meses planejando cada detalhe da trip, desde os voos até as acomodações em pequenas ilhas gregas que pareciam cenários de filmes. A viagem começou em Atenas, onde Marina passou 3 dias explorando a Acrópole, o Partenon e os museus arqueológicos. Mas foi quando chegou a Mykonos que sua vida tomou um rumo completamente inesperado. A pequena casa que alugou através de um aplicativo ficava em uma área mais afastada da cidade, cercada por oliveiras antigas e com vista para o mar Egeu. A propriedade pertencia a uma família grega que vivia na ilha há gerações. Dimitris Papadopoulos, o proprietário, era um homem de 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes. Quando Marina chegou, ele a recebeu com a hospitalidade típica grega, oferecendo vinho local e explicando a história da propriedade. "Esta casa pertence à minha família há mais de 100 anos", disse ele em inglês com sotaque carregado. "Meu bisavô a construiu para sua esposa, Helene. Era uma mulher muito bonita, dizem, mas também muito misteriosa." Marina sorriu, achando encantadora a história familiar. "Misteriosa como?" "Ah, você sabe como são as histórias antigas." Dimitris deu de ombros. "As pessoas diziam coisas estranhas sobre ela, que tinha visões, que conversava com espíritos. Bobagens de aldeia, provavelmente. A casa era pequena, mas confortável, com 2 quartos, uma cozinha simples e uma sala de estar decorada com móveis antigos. O que mais chamou a atenção de Marina foi o espelho ornamentado na parede da sala principal. Era uma peça magnífica, com moldura de bronze trabalhado e pequenas pedras incrustadas que pareciam brilhar à luz do sol. "Este espelho é lindo", comentou Marina, aproximando-se para admirar os detalhes. "Parece muito antigo." "Sim, é da época do meu bisavô", confirmou Dimitris. "Era o espelho favorito de Helene. Ela passava horas se olhando nele, se arrumando, penteando os longos cabelos negros. Meu pai dizia que ela conversava com ele como se fosse uma pessoa." Marina riu. "Muitas mulheres fazem isso. Eu mesma já conversei com espelhos algumas vezes." "Talvez", murmurou Dimitris, mas seu olhar ficou distante. "Bem, qualquer coisa que precise, minha casa fica a 5 minutos caminhando pela trilha. Minha esposa Sofia preparou algumas coisas na geladeira para você." Depois que Dimitris partiu, Marina explorou melhor a casa. O quarto principal era aconchegante, com uma cama de ferro forjado e janelas que davam para o mar. A decoração era simples, mas elegante, com toques que remetiam à história da família grega. Fotografias antigas decoravam as paredes, mostrando gerações de Papadopoulos ao longo dos anos. Foi no segundo dia que Marina primeiro notou algo estranho. Estava na sala, organizando suas fotos do dia anterior no laptop, quando teve a sensação de estar sendo observada. Ergueu os olhos e viu seu reflexo no espelho antigo,
mas por uma fração de segundo teve a impressão de que havia algo diferente. A imagem pareceu tremular, como se fosse água ondulando. Deve ser o cansaço da viagem, murmurou para si mesma, voltando ao trabalho. Mas a sensação persistiu. Durante os dias seguintes, Marina começou a notar mais anomalias. Às vezes, quando passava rapidamente pela sala, captava um movimento no canto do olho, como se alguém estivesse se movendo no espelho. Quando se virava para olhar diretamente, encontrava apenas seu próprio reflexo normal. Na quinta noite de sua estadia, Marina decidiu explorar a vila mais próxima. Encontrou uma taverna familiar onde serviam moussaka deliciosa e vinho local. O dono, um homem chamado Costas, era primo de Dimitris e se mostrou muito conversador quando soube que ela estava hospedada na casa dos Papadopoulos. "Ah, a casa antiga!" exclamou Costas. "Você conhece a história de Helene?" Dimitris mencionou que ela era misteriosa, respondeu Marina curiosa, mas não entrou em detalhes. Costas olhou ao redor da taverna, como se verificasse se alguém estava ouvindo, então se inclinou para mais perto. Helene não era daqui. Chegou na ilha numa noite de tempestade, em 1923. Ninguém sabia de onde vinha, qual era sua família. Apareceu na praia como se tivesse saído do mar. Como assim? Um pescador a encontrou ao amanhecer, desmaiada na areia. Estava vestida com roupas caras, joias antigas, mas não tinha documentos, nada que indicasse sua identidade. Quando despertou, dizia não se lembrar de nada além do próprio nome. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E o que aconteceu com ela? O bisavô de Dimitris, Yannis, se apaixonou perdidamente. Era um homem rico, dono de terras e navios. Se casou com ela depois de apenas 3 meses. Mas Costas hesitou. Mas as pessoas começaram a notar coisas estranhas. Helene parecia saber coisas que não deveria saber. Previa tempestades dias antes de chegarem. Sabia quando alguém da vila ficaria doente, quando os pescadores teriam boa sorte no mar. E havia o espelho. O espelho? Marina se inclinou para a frente. Yannis mandou fazer especialmente para ela. Diziam que Helene passava horas conversando com ele, como se houvesse alguém do outro lado. Os vizinhos às vezes ouviam vozes vindas da casa, mas quando chegavam, encontravam apenas Helene sozinha. Marina sentiu sua boca ficar seca. E o que aconteceu com ela? Em 1925, durante uma terrível tempestade de inverno, Helene desapareceu. Yannis acordou uma manhã e ela não estava mais lá. Nunca mais foi vista. Alguns diziam que voltou para o mar de onde veio. Outros, Costas baixou a voz ainda mais. Outros diziam que ela nunca realmente esteve aqui, que era apenas um reflexo de alguém que vivia em outro lugar, outro tempo. Marina riu nervosamente. Que história fascinante, mas obviamente apenas uma lenda local. Talvez, concordou Costas, mas seus olhos permaneceram sérios. Mas eu te aconselho a ter cuidado com aquele espelho. Minha avó costumava dizer que alguns objetos guardam memórias, especialmente aqueles ligados a emoções fortes. Naquela noite, Marina voltou para a casa sentindo-se inquieta. A história de Helene havia despertado algo em sua mente, uma curiosidade mórbida que não conseguia ignorar. Decidiu tomar um banho relaxante e depois examinar o espelho mais de perto. A casa estava silenciosa, exceto pelo som distante das ondas quebrando nas rochas. Marina acendeu algumas velas para criar um ambiente mais aconchegante e se aproximou do espelho. A luz tremeluzente das chamas, a peça parecia ainda mais misteriosa. As pedras incrustadas na moldura cintilavam como pequenos olhos,
e os detalhes em bronze pareciam contar uma história própria. Helene, murmurou Marina, observando seu próprio reflexo. Se você está aí, dê-me um sinal. Foi então que aconteceu. O reflexo de Marina ondulou, como se a superfície do espelho fosse água perturbada por uma pedra. Por um momento aterrorizante, ela viu não seu próprio rosto, mas o de uma mulher com características mediterrâneas marcantes. Pele olivácea, olhos escuros profundos e cabelos negros que pareciam flutuar como se estivessem debaixo d'água. Marina gritou e recuou, derrubando uma das velas. A luz diminuiu e quando olhou novamente para o espelho, via apenas seu próprio reflexo pálido e assustado. Suas mãos tremiam enquanto acendia novamente a vela. Isso é impossível, sussurrou para si mesma. Deve ter sido a luz, a imaginação, o vinho, mas no fundo sabia que não era nada disso. Passou uma noite insone, questionando sua sanidade. Pela manhã, decidiu procurar Dimitris. O encontrou cuidando de suas oliveiras, cantarolando uma velha canção grega. Dimitris, chamou Marina, aproximando-se hesitante. Preciso falar com você sobre o espelho. O homem parou de cantar e se virou lentamente. Sua expressão mudou quando viu o rosto de Marina. O que aconteceu? Eu acho que vi alguma coisa nele. Uma mulher. Não era meu reflexo. Dimitris suspirou profundamente e deixou cair a ferramenta que segurava. Eu estava esperando por isso. Esperando? Marina, eu não fui completamente honesto com você sobre a história da minha família. Há coisas que prefiro não contar aos turistas, mas agora vejo que preciso. Ele a conduziu para a sombra de uma oliveira antiga e gesticulou para que se sentasse em um banco de pedra. Helene realmente existiu e realmente desapareceu em 1925, mas o que eu não contei é que isso não foi um caso isolado. Marina sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer? Ao longo dos anos, várias pessoas relataram experiências estranhas com aquele espelho, principalmente mulheres jovens que ficam sozinhas na casa. Elas veem ela. Quem? Helene? Acreditamos que sim. Meu avô, filho de Yannis, mudou-se da casa depois que sua esposa começou a ter visões. Dizia que Helene aparecia no espelho tentando se comunicar. Meu pai teve experiências similares quando era jovem. E agora, você. Marina se levantou abruptamente. Isso é loucura. Espelhos não guardam fantasmas. Você tem razão, espelhos comuns não, concordou Dimitris. Mas aquele espelho não é comum. Foi feito por um artesão muito especial. Um homem que a população local dizia ter poderes estranhos. Ele usou técnicas antigas, metais raros e... hesitou. E o quê? E algumas gotas do sangue de Helene misturadas à prata da superfície espelhada. Era uma tradição antiga, supostamente para criar uma ligação eterna entre a pessoa e o objeto. Marina sentiu náuseas. Isso é repugnante e impossível. É repugnante, sim, mas impossível. Você mesma viu. Eu vi uma alucinação causada por cansaço, vinho e histórias assustadoras. Dimitris a observou com compaixão. Marina, há 3 gerações minha família vive com esse segredo. Já consideramos destruir o espelho várias vezes, mas temos medo de que isso possa prejudicar Helene de alguma forma. Se ela realmente está presa ali, destruir o espelho poderia... Ele gesticulou vagamente. Poderia o quê? Libertá-la? Ou torturá-la para sempre? Nós não sabemos. Marina caminhou em círculos, tentando processar tudo, assumindo por um momento que você está certo e que isso não é apenas superstição. O que Helene quer? Por que ela aparece? Nós nunca soubemos. Ela apenas aparece.
Às vezes parece triste, às vezes assustada. Algumas mulheres relataram que ela tentava falar, mover os lábios como se dissesse algo, mas nenhum som atravessava o vidro. E você nunca tentou se comunicar com ela? Descobrir o que ela quer? Dimitris balançou a cabeça. Eu sou um homem simples, Marina. Essas coisas me assustam. Prefiro ignorá-las e esperar que desapareçam. Marina olhou na direção da casa, onde sabia que o espelho a esperava. Uma parte dela queria fazer as malas e partir imediatamente. Outra parte, a curiosa arquiteta acostumada a resolver problemas complexos, sentia-se intrigada pelo mistério. Se eu decidir ficar e investigar isso mais a fundo, você me apoiaria? Você não deveria ficar, Marina. Isso não é brincadeira. Mas e se houver uma forma de ajudá-la? Se Helene realmente está presa, ela merece paz. Dimitri suspirou. Se você decidir ficar, não posso impedi-la. Mas pelo menos deixe-me apresentá-la à minha esposa Sofia. Ela conhece mais histórias sobre Helene, histórias que as mulheres da ilha passaram de geração em geração. Naquela tarde, Marina conheceu Sofia Papadopoulos, uma mulher robusta de 55 anos, com olhos gentis e cabelos grisalhos presos em um coque. Sofia preparou café grego forte e biscoitos caseiros enquanto contava o que sabia sobre Helene. As mulheres da minha geração cresceram ouvindo sobre ela, explicou Sofia. Nossas avós diziam que Helene não era apenas uma mulher comum. Tinha o dom da visão, conseguia ver através do tempo. O que isso significa exatamente? Perguntou Marina. Ela via o passado e o futuro como se fossem o presente. Por isso sabia coisas que não deveria saber. As pessoas a temiam e a respeitavam ao mesmo tempo. E sobre seu desaparecimento? Sofia trocou um olhar com o marido. Há uma versão da história que poucos conhecem. Minha bisavó estava viva quando Helene desapareceu. Ela dizia que na noite da tempestade, Helene não desapareceu. Ela foi puxada para dentro do espelho. Marina quase derrubou sua xícara de café. Como assim puxada? Segundo minha bisavó, Yannis acordou com o som de Helene gritando. Quando desceu para a sala, a encontrou com as mãos encostadas no espelho, como se estivesse empurrando algo. Seus pés não tocavam mais o chão. Ela estava sendo sugada para dentro do vidro como se fosse um líquido. E o que Yannis fez? Tentou puxá-la de volta, mas era como tentar segurar água. Helene desapareceu no espelho e desde então sua imagem aparece de tempos em tempos tentando se comunicar. Marina sentiu arrepios. Isso parece impossível. Para nossa geração, sim, concordou Sofia. Mas naquele tempo, as pessoas acreditavam em coisas que hoje consideramos impossíveis. E há evidências físicas. Que evidências? Sofia se levantou e foi até uma cômoda antiga, de onde tirou uma caixa pequena de madeira. Estas são as joias que Helene usava na noite em que desapareceu. Yannis as encontrou no chão da sala, como se tivessem caído de seu corpo enquanto ela era puxada. Abriu a caixa, revelando um colar de pérolas, brincos de ouro trabalhado e um anel com uma pedra azul escura. As peças eram lindas, claramente antigas e valiosas. São magníficas, admirou Marina. Mas como isso prova alguma coisa? Toque nelas, sugeriu Sofia. Marina hesitou, mas depois estendeu a mão para pegar o colar. No momento em que seus dedos tocaram as pérolas, sentiu uma onda de emoções que não eram suas. Medo profundo, desespero, mas também amor intenso e saudade. Retirou a mão rapidamente. Eu senti alguma coisa, como se as emoções de alguém estivessem impregnadas nas pérolas. Sofia assentiu knowingly. Objetos podem guardar energia emocional, especialmente quando estão ligados a eventos traumáticos. Essas joias
carregam os últimos sentimentos de Helene. E você acha que ela ainda sente essas emoções? Que está sofrendo? Eu acho que ela está presa entre dois mundos, incapaz de seguir adiante. E talvez você possa ajudá-la. Eu? Por que eu? Porque você é a primeira pessoa em anos que realmente a viu no espelho. Talvez haja uma conexão especial entre vocês. Marina passou o resto do dia ponderando sobre tudo que havia descoberto. Era racional demais para aceitar facilmente a existência de fantasmas, mas não podia negar o que havia experimentado. Decidiu abordar a situação como faria com qualquer projeto arquitetônico complexo, com pesquisa, planejamento e método. Naquela noite, preparou-se cuidadosamente. Colocou cadeiras confortáveis em frente ao espelho, acendeu várias velas para ter boa iluminação e trouxe um bloco de papel para anotar qualquer coisa que pudesse observar. Decidiu tentar estabelecer algum tipo de comunicação sistemática. Às 10 da noite, sentou-se diante do espelho e começou a falar. Helene, meu nome é Marina. Sou do Brasil. Estou visitando sua casa. Se você pode me ouvir, se pode me ver, por favor, dê-me um sinal. Por vários minutos, nada aconteceu. Marina estava começando a se sentir tola quando a superfície do espelho começou a ondular novamente. Desta vez, ela não recuou. Observou fascinada enquanto seu reflexo se dissolvia e era substituído pela imagem da mulher que havia visto na noite anterior. Helene era extraordinariamente bela, com características clássicas gregas. Rosto oval, nariz reto, lábios cheios e olhos grandes e expressivos. Seus cabelos negros flutuavam ao redor de seu rosto como se ela estivesse debaixo d'água. Usava um vestido branco simples, que também parecia flutuar. Meu Deus, sussurrou Marina. Você está realmente aí. Helene moveu os lábios como se estivesse falando, mas nenhum som atravessou o vidro. Sua expressão era de súplica desesperada. Eu não consigo te ouvir, disse Marina, mas posso ver que você está tentando me dizer alguma coisa. Helene ergueu as mãos e as pressionou contra o vidro pelo lado interno, como se estivesse tentando empurrá-lo. Marina podia ver lágrimas escorrendo pelo rosto da aparição. Você está presa aí dentro, não está? Perguntou Marina, sentindo uma compaixão profunda pela mulher. Helene assentiu vigorosamente, depois apontou para algo fora do campo de visão do espelho. Você quer me mostrar alguma coisa? Tentou interpretar Marina. Helene assentiu novamente. Depois começou a gesticular freneticamente, apontando para baixo, para cima, para os lados, como se estivesse tentando dar direções. Marina observou atentamente, tentando decifrar os gestos. Você quer que eu vá para algum lugar? Mais acenos afirmativos de Helene, que então colocou a mão no coração e apontou para Marina, depois para baixo. Você quer que eu desça para o porão? Helene ficou visivelmente emocionada, acenando sim repetidamente. Mas esta casa tem porão? Perguntou Marina confusa. Helene apontou para a esquerda, depois fez um movimento circular com a mão. Atrás da casa? Sim, mais acenos. Marina se levantou da cadeira. Você quer que eu vá lá agora? Helene balançou a cabeça vigorosamente e apontou para o sol, indicando que deveria esperar o amanhecer. Amanhã de manhã, então. Helene sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, mas grato. Depois, apontou para o próprio peito e depois para Marina, colocando as mãos juntas como se estivesse orando. Você está me agradecendo. O sorriso de Helene se intensificou e ela assentiu. Então a imagem começou a se desvanecer e logo Marina estava olhando apenas para seu próprio reflexo novamente.
passou uma noite agitada, sonhando com mulheres afogando-se em espelhos líquidos e acordando sobressaltada várias vezes. Pela manhã, procurou Dimitris para perguntar sobre possíveis estruturas subterrâneas atrás da casa. Porão, repetiu ele pensativo, não que eu saiba, mas há uma velha cisterna nos fundos da propriedade. Está lacrada há décadas. Posso ver? Claro, mas por quê? Marina decidiu ser honesta. Helene me pediu para ir lá. Dimitris a olhou com expressão preocupada, mas a conduziu através de um pequeno bosque de oliveiras até uma área onde o terreno formava uma depressão circular. No centro havia uma estrutura de pedra parcialmente coberta por vegetação e uma pesada laje de mármore. Esta cisterna foi construída junto com a casa, explicou Dimitris. Era usada para armazenar água da chuva. Depois que o sistema de água encanada chegou à ilha, foi abandonada. Marina observou a estrutura. A laje de mármore tinha símbolos gravados que pareciam muito antigos, anteriores à era cristã. Estes símbolos são interessantes, comentou. Parecem ser de origem pré-clássica. Podem ser. Esta área da ilha tem sítios arqueológicos que datam de milhares de anos. Você tem ideia do que estes símbolos significam? Dimitris examinou as gravuras. Não tenho certeza, mas lembro que meu avô uma vez mencionou que representavam proteção contra espíritos malignos. Era comum gravá-los em cisternas e poços para manter a água pura. Marina sentiu um arrepio. Você conseguiria abrir esta cisterna? Posso tentar, mas por quê? Tenho a sensação de que Helene quer me mostrar alguma coisa aqui dentro. Com algum esforço e a ajuda de uma alavanca, conseguiram mover a pesada laje o suficiente para criar uma abertura. Marina iluminou o interior com uma lanterna e descobriu uma escada de pedra que descia para as profundezas. A água lá embaixo? Perguntou. Não deveria haver. A cisterna foi esvaziada há muito tempo. Marina desceu cuidadosamente os degraus, com Dimitris logo atrás. A cisterna era maior do que esperava, com paredes de pedra bem construídas e um teto abobadado. O chão estava seco, coberto apenas por uma fina camada de poeira e folhas. Foi então que Marina viu algo que fez seu coração disparar. Em uma parede havia uma abertura que claramente não fazia parte da construção original da cisterna. Parecia ter sido cavada posteriormente, como se alguém tivesse quebrado a parede de pedra para criar uma passagem. Dimitris, você está vendo isso? Ele iluminou a abertura com sua própria lanterna. Isso não deveria estar aqui. Esta parede sempre foi sólida. Podemos passar por esta abertura? A passagem era estreita, mas permitia a passagem de uma pessoa. Do outro lado, Marina descobriu uma pequena câmara natural na rocha, como uma gruta miniatura. E ali, no centro do espaço, estava algo que a deixou sem palavras. Era um esqueleto humano, vestido com os restos esfarrapados de um vestido branco. Ao lado dos ossos estava uma bolsa de couro ressecada e um diário com capa de tecido danificada pela umidade, mas ainda legível. Meu Deus, sussurrou Dimitris. É ela, é Helene. Marina se ajoelhou cuidadosamente ao lado dos restos mortais. Mas como ela chegou aqui e por quê? Pegou o diário com cuidado reverente e o abriu na primeira página. A escrita era em grego antigo, mas algumas passagens estavam em inglês. Dimitris a ajudou a traduzir. 15 de dezembro de 1925, leu Dimitris. Eles estão vindo me buscar. Eu vi nos reflexos, vi no espelho do tempo. Não posso deixar que me levem de volta. Yannis não entenderia. Marina virou as páginas cuidadosamente. Eu não sou quem eles pensam que sou.
Vim de muito longe, de um tempo que ainda não chegou. O espelho é a porta, mas também a prisão. Se eu destruir meu corpo aqui, minha alma ficará presa entre os mundos. Mas pelo menos não voltarei para o lugar terrível de onde vim. Isso não faz sentido, murmurou Marina. De um tempo que ainda não chegou, Dimitris continuou traduzindo. Yannis pensa que perdi a memória quando me encontrou na praia. Mas eu lembro de tudo. Lembro do futuro, do mundo em chamas, das máquinas que matam sem piedade, das cidades que desabam do céu. Vim para trás no tempo, fugindo da guerra que destruirá tudo. Marina sentiu como se o ar tivesse se tornado mais rarefeito. Ela está dizendo que veio do futuro. É o que parece. Ouça isto. O espelho foi feito com metais do meu tempo. Metais que ainda não foram descobertos aqui. Por isso ele pode dobrar o tempo, mostrar o que foi e o que será. Mas também pode servir como passagem. As páginas seguintes relatavam o crescente desespero de Helene. Ela descrevia pesadelos sobre pessoas procurando por ela, sobre máquinas voadoras vasculhando o tempo para trazê-la de volta. Falava sobre ter visto através do espelho os horrores que esperavam a humanidade no século que ela havia deixado para trás. Eles usaram meu sangue para me rastrear através do tempo, traduziu Dimitris. Por isso misturei mais sangue na prata do espelho, para confundir o rastro. Mas sei que eventualmente me encontrarão. Preciso me esconder onde nunca pensarão em procurar, na morte. A última entrada no diário era particularmente perturbadora. Tomarei o veneno que preparei com plantas da ilha. Meu corpo morrerá aqui, em 1925, mas minha consciência ficará presa no espelho. É melhor existir como fantasma do que voltar para ser torturada no meu tempo original. Talvez algum dia alguém compreenda e me liberte. Até lá esperarei. Marina fechou o diário, sentindo-se sobrecarregada. Então Helene se suicidou aqui na cisterna para escapar de pessoas do futuro que a perseguiam? Aparentemente, confirmou Dimitris, parecendo tão chocado quanto ela, e de alguma forma sua alma ficou presa no espelho. Mas isso é impossível. Viagem no tempo, consciências presas em espelhos. Isso é ficção científica. E ainda assim, você conversou com ela ontem à noite. Marina não podia refutar isso. Olhou novamente para o esqueleto de Helene, sentindo uma mistura de pena e horror. O que fazemos agora? Primeiro precisamos dar a ela um enterro apropriado, disse Dimitris solenemente. Depois, hesitou. Depois, talvez precisemos ajudá-la a encontrar paz. Passaram o resto do dia organizando um enterro discreto para os restos de Helene. Sofia preparou um pequeno caixão de madeira e flores do jardim. Um padre local, amigo da família, realizou uma cerimônia simples no pequeno cemitério da ilha, sem fazer muitas perguntas sobre as circunstâncias do achado do corpo. Naquela noite, Marina se preparou novamente para conversar com Helene. Desta vez, levou o diário consigo, pensando que talvez isso ajudasse na comunicação. Helene apareceu mais rapidamente no espelho e sua expressão era de gratidão imensa quando viu o diário nas mãos de Marina. Nós encontramos seu corpo, disse Marina suavemente. Você recebeu um enterro apropriado. Agora sua história pode ser contada. Helene colocou a mão no coração e inclinou a cabeça em agradecimento. Depois apontou para o diário e fez gestos como se estivesse escrevendo. Você quer que eu conte sua história para o mundo? Helene assentiu, mas depois balançou a cabeça e apontou para si mesma fazendo um gesto de negação. Você não quer que eu conte sobre a viagem no tempo? Confirmação vigorosa de Helene. Apenas sobre uma mulher misteriosa que desapareceu
mais acenos positivos. Helene então apontou para Marina, depois para o próprio coração, e fez um gesto de gratidão profunda. Você está me agradecendo por ajudá-la? Helene sorriu, mas depois sua expressão ficou triste novamente. Apontou para si mesma, depois para o espelho e balançou a cabeça negativamente. Você ainda está presa aqui? Sim. Helene então fez um gesto complexo, apontando para cima, depois para baixo, como se estivesse dividida entre dois lugares. Você não consegue seguir adiante? Helene assentiu. Depois apontou para o espelho e fez um gesto de quebrar. Você quer que eu quebre o espelho? Helene pareceu conflituosa. Assentiu, depois balançou a cabeça, depois encolheu os ombros como se não tivesse certeza. Você não sabe o que aconteceria se o espelho fosse quebrado? Mais gestos incertos de Helene. Marina pensou cuidadosamente. E se não quebrarmos o espelho, mas encontrarmos outra forma de libertá-la? Helene pareceu interessada e fez gestos interrogativos. Eu não sei como ainda, admitiu Marina. Mas vou pesquisar, vou tentar entender melhor como isso funciona. Helene sorriu gratamente. Depois apontou para Marina e fez um gesto de coração, claramente expressando afeto e confiança. A imagem começou a desvanecer, mas antes de desaparecer completamente, Helene apontou para trás de si, como se houvesse algo mais no espaço onde estava presa. Nos dias seguintes, Marina mergulhou em pesquisas intensivas. Usou sua conexão com a internet para investigar fenômenos paranormais, teorias sobre objetos amaldiçoados e métodos históricos de libertar espíritos presos. Também pesquisou a história da ilha, procurando por outros casos similares. Foi Sofia quem forneceu a pista mais valiosa. Há uma mulher na ilha vizinha, disse ela durante o café da manhã. Uma curandeira tradicional chamada Teodora. Ela é descendente de uma linhagem antiga de sacerdotisas. Se alguém souber como ajudar Helene, seria ela. Marina e Sofia viajaram de barco até a pequena ilha onde Teodora vivia. A encontraram em uma casa simples, cercada por jardins de ervas medicinais. Era uma mulher de 70 anos, com cabelos brancos compridos e olhos de um azul surpreendente. Quando Sofia explicou a situação, Teodora assentiu como se esperasse por aquela visita. Eu senti quando vocês encontraram o corpo dela, disse com voz suave. O desequilíbrio energético na região diminuiu um pouco. Você sabe sobre Helene? Perguntou Marina. Sei sobre muitas coisas que outros preferem ignorar. Helene não era desta época. Isso qualquer pessoa sensível poderia perceber. Ela carregava a energia de tempos distantes. E sobre o espelho? Ah, o espelho. Teodora suspirou. Uma peça problemática. Foi feito com intenções puras. Criar uma ligação eterna entre amantes, mas acabou se tornando uma prisão. Como podemos libertar Helene? Teodora a estudou cuidadosamente. Primeiro, preciso entender por que você está tão determinada a ajudar uma estranha. Marina refletiu sobre a pergunta. Quando a vi pela primeira vez no espelho, senti uma conexão imediata, como se eu a reconhecesse de alguma forma. E depois, quando li seu diário, percebi que ela viveu uma vida de fuga e medo. Merece encontrar paz. Há mais do que isso, observou Teodora perspicazmente. Você sente que há algo familiar nela, não é? Marina hesitou, depois assentiu. Sim, como se eu já a conhecesse de algum lugar. É possível que vocês tenham alguma conexão através do tempo. Almas, às vezes, se reconhecem através de diferentes existências. Você acredita em reencarnação? Eu acredito que a energia nunca se perde, apenas se transforma. Mas no caso de Helene, ela não reencarna porque está presa. Sua energia não pode seguir o fluxo natural. Teodora as levou para dentro de casa
e preparou chá com ervas especiais. Para ajudar Helene, precisamos entender exatamente como ela está presa. Não é apenas no espelho, é entre duas realidades temporais. Como assim? Helene veio do futuro e tentou se ancorar no passado através da morte. Mas como usou seu próprio sangue no espelho, criou um elo que a mantém dividida entre os dois tempos. Ela existe parcialmente em 1925 e parcialmente na época de onde veio. Marina sentiu um arrepio. E isso significa que as pessoas que a perseguiam no futuro ainda podem encontrá-la? Exatamente. Por isso ela está desesperada para ser libertada. Não é apenas uma questão de encontrar paz. É uma questão de segurança. Então, como a libertamos? Há duas possibilidades, explicou Theodora. A primeira é quebrar o espelho, o que forçaria a energia dela a escolher um tempo para existir. Mas isso é arriscado. Ela poderia ser puxada de volta para o futuro, onde a estariam esperando. E a segunda? A segunda é mais complexa. Precisaríamos criar um novo âncora temporal para ela, algo que a permitisse escolher conscientemente onde e quando existir. Como fazemos isso? Theodora se levantou e foi até uma estante cheia de livros antigos. Retirou um volume encadernado em couro escuro e o folheou até encontrar uma página específica. Este é um ritual muito antigo, usado pelas sacerdotisas da Grécia clássica para guiar almas perdidas. Nunca foi feito em circunstâncias como as de Helene, mas em teoria deveria funcionar. Marina examinou a página. Estava escrita em grego antigo, com diagramas complexos e listas de ingredientes. É perigoso? Perguntou. Todo ritual lidando com forças temporais é perigoso, mas se feito corretamente, deveria permitir que Helene escolha seu destino livremente. E se algo der errado? Ela poderia se perder completamente entre os tempos, cessando de existir em qualquer realidade. Ou poderia ser fragmentada em múltiplas versões de si mesma através da história. Marina engoliu em seco. Esses são riscos que posso explicar para ela? Deve explicar. A decisão final tem que ser de Helene. Naquela noite, de volta à casa dos Papadopoulos, Marina se preparou para uma conversa difícil. Colocou o livro de Theodora sobre a mesa e esperou que Helene aparecesse no espelho. Quando a imagem de Helene se formou, Marina explicou cuidadosamente as duas opções: quebrar o espelho ou tentar o ritual. Usou gestos e desenhos simples para comunicar os riscos envolvidos. Helene ouviu atentamente, fazendo perguntas através de gestos quando não entendia algo. Quando Marina terminou a explicação, a mulher do espelho ficou em silêncio por um longo tempo, claramente ponderando suas opções. Finalmente, Helene apontou para o livro e assentiu com determinação. Ela escolhia o ritual, mesmo conhecendo os riscos. Você tem certeza? Perguntou Marina. Você pode simplesmente desaparecer para sempre. Helene sorriu tristemente e apontou para si mesma. Depois, fez um gesto negativo. Em seguida, apontou para o mundo ao redor e fez um gesto positivo. Você está dizendo que não importa o que aconteça com você, desde que o mundo esteja seguro. Helene assentiu, depois apontou para Marina e colocou a mão no coração, expressando gratidão profunda por se importar. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Você é muito corajosa, Helene. A preparação para o ritual levou 3 dias. Theodora veio para a ilha e passou horas explicando cada detalhe do procedimento. Precisariam de ingredientes específicos, ervas raras, cristais com propriedades energéticas particulares, velas feitas com cera de abelhas alimentadas apenas com flores nativas da ilha e água coletada durante um eclipse lunar parcial que felizmente ocorreria na noite seguinte. O
momento exato é crucial, enfatizou Teodora. O ritual deve começar no pico do eclipse, quando as energias temporais estão mais flexíveis. Sofia e Dimitris ajudaram com os preparativos, transformando a sala onde ficava o espelho em um espaço ritualístico. Removeram todos os móveis, exceto uma mesa pequena, e criaram um círculo de pedras ao redor do espelho. As velas foram arranjadas em posições específicas, baseadas em antigos símbolos astronômicos. Na noite do eclipse, Marina se sentia nervosa, mas determinada. Havia se tornado profundamente ligada a Helene durante as semanas de comunicação, e a ideia de que algo pudesse dar errado a aterrorizava. Lembre-se, disse Teodora enquanto acendiam as velas. Uma vez que o ritual começar, não pode ser interrompido. Não importa o que aconteça, temos que continuar até o final. E se Helene mudar de ideia durante o processo, então teremos que respeitar sua escolha. Mas isso tornaria tudo mais perigoso. Às 11 da noite, quando o eclipse estava em seu pico, elas começaram. Teodora conduziu a cerimônia, recitando invocações em grego antigo, enquanto queimava ervas especiais. A fumaça aromática encheu a sala, criando uma atmosfera quase etérea. Helene apareceu no espelho quase imediatamente, como se estivesse esperando. Sua imagem parecia mais nítida que nunca, quase como se ela estivesse se tornando mais sólida. Teodora derramou a água do eclipse em uma bacia de prata e a colocou diante do espelho. Helene, disse em inglês, para que ela pudesse entender. Agora você deve escolher onde você quer existir. Helene olhou para Marina, depois para as outras mulheres presentes. Sua expressão era de paz serena, como se finalmente tivesse encontrado a coragem para tomar uma decisão que vinha adiando por décadas. Ela apontou para o alto, depois para seu coração e finalmente para Marina. O gesto era claro. Ela escolhia seguir adiante, mas queria que Marina soubesse que levaria consigo a gratidão por sua ajuda. Ela está pronta, traduziu Marina para Teodora. A curandeira assentiu e começou a fase final do ritual. Recitou palavras em uma língua que parecia ainda mais antiga que o grego, enquanto jogava cristais pulverizados na água do eclipse. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. O espelho começou a brilhar com uma luz prateada que não vinha das velas. A imagem de Helene ficou mais nítida, mas também começou a flutuar, como se ela estivesse se levantando dentro de qualquer espaço onde estava presa. Continue, murmurou Teodora, sem parar de recitar. A luz do espelho se intensificou até se tornar quase cegante. Marina podia ver Helene claramente agora. Não apenas seu rosto, mas sua figura inteira. Ela estava de pé em um espaço que parecia ser feito de névoa prateada, com as mãos erguidas para o alto, como se estivesse alcançando alguma coisa. De repente, outras figuras começaram a aparecer na névoa atrás de Helene. Eram formas sombrias, ameaçadoras, que se moviam em direção a ela com intenções claramente malévolas. Eles a encontraram, sussurrou Teodora, sem parar o ritual. Temos que ser mais rápidas. Marina viu o terror nos olhos de Helene quando ela percebeu as figuras se aproximando. A mulher do espelho se virou para Marina uma última vez. Tocou os lábios com os dedos e depois apontou para ela, claramente dizendo obrigada e adeus. Teodora jogou o último ingrediente na bacia, uma gota de seu próprio sangue, e gritou a palavra final da invocação. O espelho explodiu, não literalmente, mas em uma explosão de luz que iluminou toda a casa e provavelmente foi vista por quilômetros. Marina foi derrubada para trás pela força da energia liberada, e quando conseguiu se levantar,
O espelho havia voltado ao normal, mas Helene havia desaparecido. Conseguimos? Perguntou Marina, olhando ansiosamente para Teodora. A curandeira se aproximou do espelho e passou a mão sobre sua superfície. A energia mudou completamente. Ela não está mais presa aqui. Mas onde ela foi? Isso eu não sei. O ritual deu a ela a liberdade de escolher, mas não podemos saber qual escolha ela fez. Marina se aproximou do espelho, esperando ver algum sinal de Helene, mas encontrou apenas seu próprio reflexo. Por um momento, sentiu uma tristeza profunda pela perda da conexão que havia desenvolvido com a mulher misteriosa. Mas então, notou algo diferente em seu reflexo. Por uma fração de segundo, seus próprios olhos pareceram brilhar com a mesma luz que havia visto nos olhos de Helene. Teodora, chamou perturbada. Há algo estranho com meu reflexo. A curandeira se aproximou e observou Marina no espelho. Depois de um momento, sorriu suavemente. Helene escolheu, disse. Ela escolheu continuar existindo, mas não em seu próprio tempo ou no tempo para onde havia fugido. O que você quer dizer? Ela escolheu existir através de você. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Através de mim? Como? Não como possessão, tranquilizou Teodora rapidamente, mas como uma parceria, parte de sua essência, suas memórias, sua sabedoria. Agora faz parte de você. Ela continuará existindo através de suas experiências e escolhas. Marina olhou novamente para o espelho. Desta vez, teve certeza de ver um sorriso que não era completamente seu. Então ela está dentro de mim. Vocês estão conectadas agora, explicou Teodora. Duas almas que se reconheceram através do tempo, agora compartilhando uma existência. Helene está segura das pessoas que a perseguiam. E você... Bem, você ganhou a sabedoria de alguém que viveu em múltiplas épocas. Nos dias que se seguiram, Marina começou a notar mudanças sutis em si mesma. Às vezes sabia coisas que não deveria saber, como o nome de plantas locais em grego antigo, ou tinha pressentimentos sobre eventos futuros que sempre se realizavam. Mais importante, sentia uma paz interior que nunca havia experimentado antes, como se uma parte de si mesma que sempre estivera perdida, finalmente tivesse voltado para casa. Na última noite de sua estadia na Grécia, Marina se despediu dos Papadopoulos. Dimitris e Sofia haviam se tornado como uma família para ela durante aquela experiência extraordinária. Você vai ficar bem? Perguntou Sofia, preocupada. Eu acho que sim, respondeu Marina, tocando inconscientemente o peito onde sentia uma nova presença calorosa. Na verdade, me sinto mais completa do que jamais me senti. E sobre a história de Helene? Perguntou Dimitris. O que você vai contar para o mundo? Marina havia pensado muito sobre isso. Vou contar sobre uma mulher misteriosa que desapareceu em 1925, cujo corpo foi encontrado décadas depois em circunstâncias estranhas. Uma história de amor, perda e mistério. As pessoas podem formar suas próprias teorias sobre o que realmente aconteceu. E a parte sobre viagem no tempo? Essa fica entre nós, sorriu Marina. Algumas verdades são grandes demais para o mundo estar pronto para elas. No voo de volta ao Brasil, Marina olhou pela janela e viu as ilhas gregas ficando para trás. Mas sabia que carregaria uma parte daquele lugar consigo para sempre. Não apenas nas memórias, mas na essência de uma mulher corajosa que havia encontrado uma forma de transformar sua prisão em liberdade. Às vezes, quando se olhava no espelho do banheiro de seu apartamento em São Paulo, Marina via um brilho diferente em seus olhos. E às vezes, muito raramente, ouvia uma voz suave sussurrando, obrigada, em grego antigo.
Ela sempre sussurrava de volta: de nada, minha amiga. E incrível, vocês chegaram até o final desta história assombrosamente real. O que acharam da conexão entre Marina e Helene? Acreditam que algumas almas podem realmente se reconhecer através do tempo? Contem nos comentários qual foi o momento mais tenso para vocês. Eu aposto que muitos sentiram aquele arrepio quando o espelho começou a brilhar. Se vocês curtiram esta história de mistério sobrenatural, deixem aquele like que me motiva a continuar trazendo essas narrativas que me dão tanto prazer criar para vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal, porque tenho certeza de que vocês não querem perder as próximas aventuras paranormais que estou preparando. Compartilhem com aquele amigo que adora um bom mistério. Tenho certeza de que ele vai ficar intrigado. E me digam, depois de ouvir esta história, vocês teriam coragem de olhar em um espelho antigo sozinhos à noite? Deixem suas respostas nos comentários. Adoro ler as reações de vocês.